Vou aceitar a proposta dele. Ela ficou sem reação com o pedido inusitado de Ruita, para que ela seja sua esposa. Ela fica revoltada e o chama de arrogante. E lhe pergunta se é divertido para ele brincar com os sentimentos dela, que num momento de desespero, recorreu a ele. Para ela, estava claro que tudo era uma piada para ele, devido às condições que ela se encontrava. No entanto, Ruita desculpa-se com Yeon-woo, dizendo que houve um mal-entendido e que não foi sua intenção parecer que tudo era apenas diversão. E ainda acrescenta que ele também está em uma situação crítica, o que faz do pedido de casamento uma rota de fuga para ambos. Durante o chá para se desculpar, ele explica que, naquele lugar, Jang-kong é especial, pois além de ser o rei do submundo, ele também tem o mais poderoso espírito guardião. Além disso, ele tem 2 sucessores do trono. Seu filho Ryojo, ao qual Yeon-woo sabe muito bem quem é, e outra pessoa, que é nada mais, nada menos do que o próprio Ruita, que é um parente distante de Jang-kong. Para que ele não pareça uma ameaça ao trono, ele precisa se casar, e felizmente ele encontrou Yeon-woo no momento certo. Ele então lhe pergunta se ela quer ser sua esposa de mentira e, se aceitar, deverá ir ao quarto dele. Naquela noite, Yeon-woo vai aos aposentos de Ruita, pensativa sobre a conversa anterior que tiveram, e pensando também que essa era a única alternativa que ela tinha para escapar de Ryojo. Ela entra determinada, e com a convicção de que, independente do status dele, ela deverá aproveitar. Ele lhe pergunta se ela se decidiu, e ela diz que sim, que será sua noiva. Ele sorri e a acompanha até a cama, e lhe explica que, aos olhos dos outros, eles deverão parecer um casal apaixonado, e para isso, ele pede para beijar o pescoço dela. Quando Ruita chega perto de Yeon-woo, ela começa a ter flashes de memória de quando era casada com Ryojo. O choque das lembranças foi tão grande que ela começou a gritar para que Ruita não encostasse nela, o que o deixou completamente sem reação. Ele tentou acalmá-la, mas o estresse foi tamanho que ela acabou desmaiando. As empregadas curiosas estavam ouvindo atrás da porta, quando Ruita abre abruptamente e lhes pergunta o que estavam fazendo. Sarin tenta se explicar, mas Ruita a interrompe, ordenando que as demais servas de retirem e somente Sarin permaneça. Ele a repreende dizendo que era para ficar alerta, e não espionando, mas diz que ela chegou em boa hora, já que a noite tão esperada não aconteceu. Sarin diz que ela está bem, mas que precisa de um pouco de descanso, mas pergunta ao mestre o que aconteceu para ela estar chorando. Ruita diz que não teve culpa, e que só estavam desempenhando seus papéis para o benefício de cada um. Ele lembra que, no momento em que ela começou a gritar, ela não estava olhando para ele como se estivesse lembrando de alguém. Ele pede a Sarin que mantenha sua descrição e não contar nada do que ocorreu nesta noite. Ruita se sente incomodado com toda a situação. Mais tarde, Yeon-woo desperta pensando nos horrores com Ryojo. Quando ouve a voz de Ruita, lhe perguntando se ela estava se sentindo melhor, já que havia desmaiado na noite anterior. Ela pede desculpas pela noite anterior e diz que não se lembra do que aconteceu. Enquanto eles comem, Ruita diz que quer deixar claro que ele concordou em mantê-la em segurança. Mas para isso, ele precisa saber que ela tem tanto medo. Ela fica relutante para contar a ele sobre seu maior medo, mas acaba criando coragem e dizendo que ela já teve um marido. Marido esse que ela já teve sentimentos genuínos por ele um dia. Mas para isso, é preciso voltar à infância dela. Mesmo sendo uma família estilo comercial de margarina, Yeon-woo sempre se sentiu estranha com eles. Alerta de gatilho. Esse capítulo poderá causar algumas lembranças para os leitores. Yeon-woo acabava sendo incumbida de arrumar a casa e cuidar de sua irmã, que fazia bagunça e sobrava a organização para ela. Neste dia em questão, os pais chegaram, como o habitual, presenciaram a bagunça na casa, e a mãe imediatamente repreendeu Yeon-woo, lhe dizendo que era responsabilidade dela cuidar da casa e de sua irmã. E ainda complementou: ela tinha que se sair bem em tudo, para que sua irmãzinha também se saia bem. Então, a mãe lhe dá a ordem de organizar tudo enquanto ela toma banho. Yeon-woo desiste de falar para a mãe sobre o dia de observação dos pais da escola,
para não incomodá-la. No outro dia, a mãe lhe questiona sobre isso, e ela responde à mãe que não queria incomodá-la, mas ao invés de carinho, ela recebeu insultos gratuitos, que logo se transformaram em um sorriso que Yeon-woo raramente via. Sua mãe lhe prometeu que iria à escola para a observação, o que a deixou feliz, e ao ver que a mãe cumpriu sua promessa, a deixou mais radiante ainda. No anseio por atenção da mãe e achando que estava tudo bem, na volta para casa, Yeon-woo ouve de sua mãe que ela estava decepcionada que sua filha não era a mais inteligente da turma, para o choque da menina. Comentários desta humilde narradora. Que mãe megera, cobra. A mãe dela volta atrás e pede desculpas, justificando que ficou irritada porque quer que sua amada filha seja a melhor. Enquanto a mãe se afasta por um momento para atender uma ligação, Yeon-woo e sua irmã aguardam do outro lado da rua. De repente, Seon-woo sai correndo para encontrar a mãe, a contragosto de Yeon-woo, e, ao atravessar a rua, as duas são atropeladas por um caminhão. Yeon-woo, deitada no chão, só pensou nas dores e no quanto queria a atenção da mãe naquele momento.